Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, já faz até um bom tempo, nós vimos todo o desmembramento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estamos finalizando o Evangelho, a bibliografia, a vida e os ensinos de Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. E em nosso último estudo, nós vimos exatamente Jesus Cristo rompendo a morte, implodindo a morte de dentro para fora do sepulcro. Nós vimos de forma magistral Deus, o Todo-Poderoso Deus, ressuscitando Jesus Cristo e a morte sem poder fazer nada, vê-lo ressurgir. Jesus Cristo sai da mansão dos mortos e retorna para a vida, mais triunfante do que nunca. Está decretada a sentença de derrota do inimigo de nossas almas. A morte que será o último dos inimigos a ser vencido. Nós veremos isso mais na frente. Então, irmãos, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, nós também ficamos vibrados com isso. Chegamos a um patamar em que nada mais poderia nos separar do amor de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo, irmãos, foi o pináculo, foi a força que manteve a nossa salvação. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, não haveria esperança. Para que o sacrifício fosse aceito, para que os nossos pecados realmente fossem perdoados, Jesus Cristo era necessário que ele ressuscitasse. Por isto, o apóstolo Paulo, falando a respeito da morte de Jesus Cristo, ele diz: onde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó inferno, o teu poder? O apóstolo Paulo afirma isso, amém, por causa também do corpo glorioso de Jesus Cristo, não só do dele, mas do corpo glorioso que ele vai dar para todos aqueles seus seguidores no dia do arrebatamento da igreja. Este corpo glorioso, irmãos, é o pináculo final da vitória sobre a morte. Um corpo que não haverá mais morte, que não tem mais doença, que não tem fragilidade, um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus Cristo. E ali, como Jesus Cristo estava vivo no meio dos mortos, nesta hora, ali, na sua ressurreição, chega Maria Madalena e Salomé. Elas vêm pelo caminho e chegam até o sepulcro de Jesus Cristo. Quando se depara com a pedra já removida, elas entram, ficam atônitas. Um dos anjos que está sentado na cabeceira, onde estava o corpo de Jesus Cristo, diz a elas: não está mais aqui, ele já ressuscitou. E elas saem ali atônitas, apavoradas, sem realmente acreditar que aquilo estava acontecendo. Era como se fosse um sonho. Mas Maria Madalena, ela não sai, não vai com as outras duas. Ela retorna de novo, atônita ainda. Retorna de novo para o sepulcro, fica olhando e procurando o corpo de Jesus Cristo. Ela achava que alguém tinha escondido, ela não acreditava que Jesus Cristo ressuscitou. Era muita alegria de uma hora só, mas culpa delas, porque não acreditou naquilo que Jesus Cristo falou. Então, irmãos, enquanto ela está ali desesperada, chorando, o Senhor Jesus Cristo aparece para ela, mas ela não reconhece. Ela pensa que é o hortelão, que traduzido para hoje é o coveiro do cemitério. Então então Jesus Cristo disse para ela: mulher, por que tu choras tanto? E ela disse: Senhor, é porque esconderam o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram. E Jesus Cristo então disse para ela: mulher, tu procura o que no sepulcro? Procura um morto? Tu estás procurando um morto no sepulcro, mulher?
Então Maria Madalena para e diz assim: será que foi ele que roubou o corpo do meu Senhor? Aí diz para ele: Senhor, se tu roubasse, diz para mim onde tu colocasse, porque eu vou pegar o corpo do meu Senhor e levá-lo. É quando Jesus Cristo vê muita incredulidade e diz para ela: mulher, Maria, Maria. E só ouvindo o tom de voz de Jesus Cristo, ela reconheceu que era o Mestre. Quando ela vê que realmente era Jesus Cristo, a ficha caiu e ela diz: Raboni, Raboni, que quer dizer mestre, meu mestre. Então ela se ajoelha nos pés dele e o adora. Mas quando ela vai tentar tocar em Jesus Cristo, Jesus Cristo diz: não, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas vá, diga para os meus irmãos que vão para a Galileia, porque lá eu irei encontrá-los. Então ela sai junto com as outras mulheres e vão conforme Jesus Cristo falou. Os dois primeiros discípulos que as três encontram, e sim, e ela volta também. Quando ela vai que se encontra com as outras duas que estão esperando ela, Jesus Cristo aparece de novo para as três. E as três se ajoelham e adoram o Senhor. Jesus Cristo já se mostrando. Aí Jesus Cristo saúda elas: eu vos saúdo. É a saudação da vida, a saudação daquele ressuscito dentre os mortos. Então, o que é que acontece? As três vão para avisar. E os dois primeiros discípulos que elas encontram é Pedro e João. E elas contam aquilo. Eles, espantados, correm para o sepulcro, porque elas tinham dito que o sepulcro estava aberto. Então, quando eles correm, o discípulo amado, que é João, corre mais do que Pedro. Quando ele chega lá no sepulcro, o que é que ele encontra? A pedra, a grande pedra removida. Ele sabia que aquelas mulheres não tinham condições de remover aquela pedra. Seria preciso muitos homens, que a pedra era grande na frente do sepulcro de Jesus. Ele encontra a pedra removida, encontra os soldados desmaiados, como se estivessem mortos, os soldados romanos. Então eles viram que ele, próprio João, vê pelo aspecto ali da situação que havia alguma coisa espantosa que tinha acontecido ali. As mulheres não podiam fazer aquilo. Lutar com soldados romanos bem preparados, tirar uma pedra gigantesca daquela, não podia. E Pedro chega depois. Só que quando Pedro chega, Pedro não só olha aquilo, não. Ele entra logo no sepulcro de Jesus Cristo. Quando ele entra no sepulcro, ele começa a olhar. Então João cria mais coragem e entra também no sepulcro de Jesus Cristo. Após observar tudo dentro, eles vê o lençol que cobria o corpo de Jesus Cristo no chão. Ele vê o lenço que estava no rosto de Jesus Cristo dobrado na cabeceira da cama de pedra, que era uma cama de pedra onde estava o corpo de Jesus Cristo. E o que é que acontece? Eles começam a se lembrar do que Jesus Cristo disse, que era já o domingo, era o terceiro dia da morte de Jesus Cristo. Então eles vão para casa e acreditam que realmente algo espantoso aconteceu, mas ainda era preciso mais coisas para que eles dois realmente acreditassem nas promessas de Jesus Cristo. Mas havia a promessa das mulheres. Jesus disse para eles irem para a Galileia. Alguns das guardas romanas, depois que eles vão embora, eles procuram, eles acordam, atônitos também, porque eles não sabem. O que aconteceu foi algo espantoso, os 2 anjos, quando desceu, eles desmaiaram. Então eles procuram os fariseus, os escribas, os saduceus e todos os líderes religiosos que tinham ordenado a morte de Jesus Cristo. E na casa de Caifás, o sumo sacerdote, eles abriram o jogo, contaram tudo o que aconteceu lá no sepulcro de Jesus Cristo de madrugada. Os líderes religiosos ficaram espantados e desesperados com a situação. Será que era mesmo o Messias? O que foi que nós fizemos? Ficaram desesperados. Mas o leite já estava derramado, o estrago já estava feito, então eles tinham que fazer de tudo para confirmar que era aquilo mesmo, que o julgamento deles foi correto e que Jesus Cristo merecia morrer. O que é que eles fazem? Dão muito dinheiro aos soldados romanos e manda eles espalhar por ali que foram os discípulos que vieram e roubaram
que eles dormiram, os discípulos de Jesus Cristo vieram roubar o corpo de Jesus Cristo para dizer que ele ressuscitou. Só que havia algo muito interessante, irmãos, para os soldados romanos. Segundo a lei romana, o soldado que fosse pego dormindo, vigiando algo muito importante, que naquele momento o túmulo de Jesus Cristo era muito importante, estava sendo vigiado por uma quarentena de soldados, que entre 4 a 16 soldados romanos bem armados, estava selado com o selo imperial do imperador César, lacrado, aquele era algo muito importante. Ninguém podia dormir. Caso os soldados dissessem que estavam dormindo, a pena do império para este soldado era a pena capital, morte. Então, os líderes religiosos disseram aos soldados: olhem, digam que vocês estavam dormindo e que os discípulos de Jesus Cristo roubaram o corpo. Quando isto chegar para o governador Pilatos e ele mandar executar a sentença sobre vocês, nós vamos até ele e vamos dar muito dinheiro a ele e ele vai deixar isso para lá. Porque corrupto é corrupto. Então, assim ficou estabelecido, e aqueles soldados romanos espalharam a notícia que os discípulos de Jesus Cristo vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus Cristo. Isso ficou conhecido, irmãos, na história como a grande mentira dos judeus. Bem, logo após isso, irmãos, após a corrupção dos líderes religiosos sobre o Império Romano, sobre os soldados romanos e sobre o governador Pilatos, o que é que nós vemos agora? Nós vemos o caminho de Emaús. Logo após Jesus Cristo fazer isso, nós vamos estudar algo impressionante que acontece, que nós já vimos durante esses 3 dias. Jesus Cristo agora sai com um corpo glorioso. O que é o corpo glorioso, irmãos? É um tipo de corpo transformado pelo próprio Deus. Um corpo sem pecado, sem limitação de espaço e tempo. Um corpo sem necessidade de comida, sem sede de água. E ao mesmo tempo ele pode comer e beber também. É algo fora do normal, que ao mesmo tempo é espiritual e material. Algo indescritível e que somente com este tipo de corpo é que o homem tem condições de chegar diante de Deus e não ser fulminado. Pois foi se referindo a este corpo que Jesus Cristo tinha dito para Maria Madalena, que ainda não tinha subido ao Pai, que ela não detivesse, e que todos fossem para a Galileia por causa da ameaça de morte. Eles estavam trancados, eles estavam em locais escondidos. Por isso Jesus, ao mesmo tempo que pôde atravessar a porta com paredes fechadas, ao mesmo tempo ser um corpo mesmo. Era o corpo de Jesus Cristo, só que transformado. Pois é, Jesus Cristo aparece dentro da casa onde estão os apóstolos reunidos. O assombro e o medo tomam conta de todos, porque Jesus Cristo não abriu a porta para entrar. Ele passou pela parede. Claro que todos ali pensavam que era um fantasma. Então Jesus Cristo diz a eles: por que vocês estão pensando essas coisas? Por que esses pensamentos chegaram à vossa mente de que não sou eu que estou aqui, mas seja um fantasma? Venham aqui, toquem no meu corpo, vejam minhas mãos, os buracos dos pregos dos meus pés, tocai-me e ver que não sou um fantasma. Porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E os discípulos e apóstolos ainda não estavam acreditando, por causa do tamanho do espanto que eles tiveram, da alegria misturada ao mesmo tempo. Então eles não acreditavam, aquela dualidade ainda era muito grande. Então Jesus Cristo resolve dizer para eles: tem alguma coisa de comer aqui? Para provar que realmente sou eu e não sou um fantasma. Então deram a Jesus Cristo um peixe assado e um favo de mel. Jesus Cristo come o peixe na frente deles. O alimento ficou retido no corpo de Jesus Cristo. Não caiu no chão. Se fosse um fantasma, cairia no chão. Mas este corpo, que ao mesmo tempo comia a comida normalmente e o organismo funcionava normalmente, era o mesmo corpo que atravessava a parede, que saía de um canto para o outro sem precisar de espaço e tempo. Este é o corpo glorioso, irmãos. Corpo sem pecado. Corpo providencial de Deus para todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. Somente com este corpo
pode se chegar diante de Deus sem ser destruído por causa da santidade de Deus. Após isso, irmãos, neste momento, Jesus Cristo diz: vocês acreditam agora? Acreditam quando naquele tempo eu falei as palavras para vocês, que ainda estava com vocês, que era necessário, segundo a lei de Moisés e dos profetas, que o Filho do Homem, o Messias, o Salvador, morresse e que ao terceiro dia ele ressuscitasse, e que em seu nome, em nome do Messias, que sou eu, se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados. Depois de Jesus relembrar essas coisas, irmãos, o entendimento dele chegou. E Jesus Cristo disse: todas as coisas que aconteceram nesses últimos dias, vocês, meus discípulos, são testemunhas fiéis e reais. Por isso eu, Jesus Cristo, confirmo e envio para vocês a promessa do meu Pai, que foi escrita lá no livro do profeta Joel, o Espírito Santo dizendo: neste momento, Jesus Cristo soprou sobre eles o Espírito Santo da promessa. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus Cristo. Todos vocês aqui reunidos, num só pensamento, poderão, orando, perdoar os pecados e serão perdoados, pedindo ao Pai em meu nome que os pecados sejam perdoados, e eles serão perdoados. Mas fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E assim, Jesus Cristo deixa ali aquele local, desaparece na frente deles. Algo impressionante, mas ali eles já estão alegres, confirmando que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Jesus Cristo sai em corpo glorioso, ele já aparece no caminho da aldeia chamada Emaús. Por quê? Porque 2 dos seus discípulos estavam caminhando, saíram de Jerusalém, estavam indo até a aldeia de Emaús. Ficava perto da cidade de Jerusalém. E no meio do caminho Jesus aparece. E eles estão ali discutindo, falando sobre os eventos que aconteceram dos 3 últimos dias, que foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Era já o terceiro dia, era o domingo, o primeiro dia da semana, e o dia que Jesus Cristo ressuscitou. E eles iam conversando ali, Jesus Cristo aparece entre eles e diz: o que é que vocês dois tanto conversam e tanto debatem aí neste caminho? Eles dois, um deles é a Cleopas, um dos discípulos. Eles dois olham para Jesus Cristo e dizem: você é o único peregrino forasteiro na cidade de Jerusalém nesse dia? Não viu as coisas que aconteceram? As coisas espantosas que aconteceram nesses 3 últimos dias? Como o Senhor, nosso Deus, levantou um homem chamado Jesus Cristo, varão poderoso, homem com sinais, milagres, maravilhas, e provou para todo o povo que era o Messias, o Salvador de todos os homens. Mas os nossos líderes judeus, líderes da nossa religião, eles o condenaram à morte e o crucificaram, o Senhor. Bem, nós imaginamos que seria ele que fosse salvar a nação de Israel. Mas já é agora o 3º dia que este Jesus Cristo foi enterrado. E perdemos as esperanças. Jesus Cristo, ouvindo isso, irmão, disse para eles dois: oh, como vocês dois são incrédulos para não acreditar no que a Bíblia e os profetas disseram, que o Messias havia de morrer e ressuscitar, e que com sua morte e o derramamento do seu sangue perdoaria os pecados dos homens. E assim, irmãos, de Gênesis a Malaquias, Jesus Cristo explicou àqueles discípulos toda a Escritura, todas as coisas que estavam escritas na Bíblia, tudo a respeito do Messias. E era de tal forma a explicação de Jesus Cristo que o coração daqueles dois fervia. Quanto mais Jesus Cristo falava, mais eles queriam ouvir, porque a palavra era poderosa, era temperada com sal. Jesus Cristo falava a Bíblia como nenhum outro poderia falar. Era o próprio Deus falando a Bíblia. E quando já chegaram perto da aldeia de Emaús, Jesus Cristo passou direto mais rápido, como se fosse para outra cidade. E os discípulos, já era de tardezinha, aí eles vendo que Jesus Cristo ia passar, pegaram Jesus Cristo e disseram: não, Senhor, fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Fica conosco aqui. E Jesus Cristo, que aceita o pedido carinhoso, o pedido de amor, né, que os discípulos estavam fazendo, Jesus Cristo aceita, irmão, o pedido carinhoso, o pedido sincero, para que ele fique. Então ele ficou com eles ali na cidade de Emaús.
Jesus só fica, irmão, com você, comigo, se nós o desejarmos. Fica, Senhor, porque já se faz tarde. Fique conosco. O desejo de você, de ter Jesus Cristo perto de você, é o que faz ele ficar. Sem isso, nada feito. Jesus não fica. De todo jeito. Ou porque é obrigação. Ou porque está com medo do inferno. Ou porque isso. Ou porque aquilo. Ou porque aquilo outro. Ou porque quer mostrar para alguém que tem Jesus. Jesus não fica. Jesus só fica com o desejo sincero do seu coração de tê-lo por perto. Para ouvi-lo, para escutá-lo. E ali eles estavam ali, já numa casa ali da aldeia de Emaús. Era noite, já estava na hora do jantar. Então Jesus Cristo repartiu o jantar ali para eles, tomou o pão, tomou o vinho, os abençoou. Quando eles viram Jesus Cristo abençoando e dando graças pelo pão e pelo vinho, eles perceberam, a ficha caiu definitivamente. Perceberam que era Jesus Cristo. Neste momento a alegria toma conta deles. Eles tentam chegar a Jesus Cristo, mas não tinha chegado ainda o momento. Jesus Cristo desaparece na frente deles. Aí um olha para o outro e diz: não era por isso que os nossos corações ardiam quando ele nos falava sobre a Bíblia, sobre os profetas? Era o Mestre Jesus mesmo. Cheios de alegria, eles dois se levantam, não querem nem mais saber de ficar ali em Emaús. Voltam para a cidade de Jerusalém. Quando chega lá, os discípulos estão reunidos e eles contam aos discípulos que Jesus Cristo ressuscitou e falou conosco no caminho de Emaús. E todos ali glorificam e alguns até dizem: é verdade, Jesus Cristo ressuscitou e já apareceu para Pedro. Mas ainda eles estão escondidos com medo dos líderes judeus. Certo? Estão dentro da casa com medo dos líderes judeus. Bem, após isso, irmão, o que é que resta agora do nosso áudio, do nosso estudo de hoje? Apenas que os discípulos glorificaram e ficaram ali esperando. No próximo vídeo, irmãos, nós vamos ver agora o aparecimento de Jesus Cristo diante de quem? De Tomé, porque Tomé não estava aí presente quando Jesus Cristo apareceu. Era um dos discípulos que estava fora, não estava presente. Mas no próximo aparecimento de Jesus, ele vai estar presente. E é algo glorioso que nós vamos estudar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que saibamos dar valor a esta ressurreição maravilhosa de Jesus Cristo dentre os mortos, nos salvando dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Amém.